Bom dia, programa Calma o Seu Coração, sendo apresentado diretamente para o seu coração, para transbordar, para fazer com que hoje, durante esse dia, você possa tranquilizar o seu coração, possa descansar a sua mente inquieta. Então, o programa Acalma o Seu Coração não nasceu para mostrar ao mundo que a apresentadora aqui é a mulher, super mulher, que não tem defeitos, que não falha. Mas o programa Acalma o Seu Coração nasceu para que juntos, com as experiências uns dos outros, possamos nos aquietar na presença do Pai. Se você está ansioso, se você está inquieto, né, pelo dia de amanhã, pelas tribulações da vida, precisamos descansar. Precisamos descansar principalmente nos braços do Pai. Então, o programa Acalma o Seu Coração surgiu com este fim. E hoje estaremos falando sobre maturidade. Será que eu tenho maturidade, homem, mulher? Você tem maturidade para agir, se comportar no seu dia a dia como um verdadeiro filho de Deus? Como um adulto, como um homem e mulher? Então, que possamos juntos, durante esse dia, refletir sobre o que é maturidade. Antes de dar início, eu achei válido falar um pouquinho o que é maturidade. Segundo o dicionário, é matura mais idade. A gente passa por um processo ao longo dos anos de maturação. As situações que a gente vivencia, seja onde for, no ambiente familiar que a gente está mais, próximo, na sociedade, a gente passa por um certo aprendizado, a gente vai aprendendo como se comportar, como se relacionar uns com os outros. Então e Deus, ele vai nos gratifica, nos proporciona momentos onde a gente aprende um pouquinho mais. Então, matura mais a idade ao longo dos anos. É um estado de onde você se torna mais maduro. Não quer dizer que você vai cair do pé, não. É um aprendizado, ao longo dos anos. A gente vai aprendendo como viver, E principalmente quando a gente vivencia a palavra de Deus, ele vai nos ensinando, nos instruindo como sermos um verdadeiro cristão. Porque ser um cristão genuíno requer um processo árduo. Não é só dizer, hoje eu sou evangélico, como está no auge, sou crente. Não é só falar isso da boca para fora. A palavra, ela nos exorta, ela nos confronta, ela confronta a nossa maneira de viver. Então, ser cristão, tem muitos hoje em dia que dizem ser cristão, mas a sua prática, e eu observo muito isso no meu dia a dia. Então, tem muita gente ainda imaturo. Eu digo por mim, que eu fui aprendendo, o Espírito Santo ele foi me exortando ao longo dos anos. Hoje eu tenho 31 anos e eu ainda tenho muito o que aprender com o Espírito Santo ainda. Então, é um processo diário, um aprendizado que ninguém morreu ainda. Quem morreu está vivendo muito melhor do que a gente. Já
O tempo de validade da pessoa já passou, o tempo de aprendizado. Mas nós, que estamos vivos, precisamos aprender a amadurecer nossas convicções e principalmente firmá-las em Deus. Os planos, sonhos, colocar tudo no altar do Pai. Condição de pleno desenvolvimento, madureza. Último estado de desenvolvimento, experiência ou ponderação própria de idade madura. Então, a minha oração para que no dia de hoje é que eu, você, nós juntos possamos aprender as verdades que somente são extraídas da palavra de Deus. Marcos, a palavra da boa semente, né? Marcos, capítulo 4, quem quiser dar uma lida, fala no versículo 26, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio da espiga. Logo o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, ainda não está no tempo, né? Mas Jesus vem. Jesus vem fazer a separação de quem ficou firme, quem quis fazer a vontade dele. Por enquanto, estamos todos misturados. Então, precisamos estar refletindo sobre como é que estamos agindo diariamente, como é que está a nossa fala, como é que está nosso modo de se comportar uns com os outros, se relacionar. Como é que está José, Maria, Pedro, Henrique, Júlia, Fátima? Como é que está Mirna? Como é que está a sua vida? Como é que você está agindo? Você está de modo a glorificar? Você está agindo de modo a glorificar aquele que te criou? Independente de religião. Eu não falo aqui somente para os cristãos. Não, eu falo para todos. Porque Jesus, quando veio, ele deu a vida por todos. Mas é bem verdade que muitos negligenciam esse amor. Então, eu clamo para que está desesperado, está passando por uma situação ruim, está querendo respostas. Descansa o teu coração e deixa a voz do Espírito Santo fluir. Ele tem as respostas para tudo na sua vida. E eu costumo dizer que contemple a natureza, contemple o mar, contemple as árvores, ouça o som dos passarinhos. Hoje eu ainda não ouvi o som que geralmente aqui na rádio fica aqui do lado. Então, a minha oração é que tenhamos ouvidos e olhos atentos ao Espírito Santo. Nossos ouvidos estejam afiados para escutar o que Deus tem para nos dizer no dia de hoje. Em nome de Jesus. Hoje é mais um dia. O dia de ontem já passou. O dia de amanhã ainda Deus proverá. Cabe a Ele somente. O dia de hoje cabe para nós viver, fazer o melhor. Para quem? Para nós? Para o outro? Para Deus. Precisamos glorificar aquele que nos criou, nos formou com tanto amor e zelo.
Então, maturidade é você reconhecer isso. Vai além da idade cronológica. Ah, tem gente... Mirna, eu não gosto de falar da minha idade. Se você não gosta de falar da sua idade, é como eu estava falando ontem para um grupo. Até o grupo que eu faço parte, eu mal fico conversando. É só porque ontem eu estava esperando um açaí chegar e demorou 1h30. Tá, mas é assim mesmo. Eu já estava morrendo de fome, queria muito comer açaí. E eu fiquei conversando, né, com um grupo no Telegram, que se eu não me engano, é Adoradores. E eles estavam falando, a gente começou a falar sobre idade. Adoradores, GT10 Adoradores. Então, eles começaram a falar e eu fui falando. Aí, sobre idade e tudo, tem umas mulheres que não têm medo de falar a idade. Eu sou uma delas, eu falo a minha idade. E eu soltei, a partir disso começamos a falar e entramos na psicologia. Para você ver que a psicologia ela gira, né? Em nossa volta. E a idade, quem aprende a lidar com números, não vai ter medo de dizer a idade, porque a idade é nós que fazemos. Eu não tenho medo de falar. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com números. Quando você aprende a lidar com números, você não tem medo. Porque não existe ninguém velho. Existem pessoas experientes e que procuram dia a dia aprender um pouquinho mais. Então, essas pessoas nunca envelhecem. Eu conheço gente que até trabalha comigo, que tem 82 anos, que tem 70 e tem 60. Eu converso muito com pessoas mais maduras, né? Mais maduras. Não existe gente velha, eu não gosto de falar velho. Então, existe gente mais experiente, madura, que, como também tem aquelas que não são nada de experientes, né? Tem idade, mas não tem maturidade, exatamente. Mas eu clamo a Deus que se convertam, né? E, continuando, eu fiz alguns tópicos. Não se prende. Aquele que tem maturidade, ele não se prende às opiniões de ninguém. E muito menos agem para agradar. A gente tem que entender que a gente precisa agradar aquele que nos criou. E não quem está à nossa volta. A gente vive num mundo onde nem todos vão achar que você está no egocentrismo, né? Vivendo para si, querendo ficar no auge. Não. A gente vive num mundo onde a gente precisa servir uns aos outros, considerar os outros superiores a você mesmo, como Efésios fala. A gente não pode se achar melhor do que ninguém. A gente precisa glorificar aquele que nos criou, agradar somente a Ele. Perguntar todo dia: Senhor, hoje, como é que eu estou? Eu estou agindo bem? Eu estou falando corretamente? Eu estou pensando, quais são os meus pensamentos? Filipenses fala, né, sobre os pensamentos, tudo que é bom, tudo que é de boa fama e tal. Nisso é que a gente deve pensar, né? Então, não importar, aquele que é
maturo, tem maturidade, ele não se importa em agradar a ninguém. Ele procura agradar aquele que o criou. Não transfere culpa para os outros. Ixi, temos um grande erro de culpar, de colocar a culpa, né, em todos. Você e tirar o nosso pezinho. Gente, isso é o maior erro da pessoa imatura. É culpar os outros, esquecer que você também tem parcelas de culpa. Eu postei no Instagram, no meu Instagram reflexivo. Quem tiver interesse é o Diário Reflexões. Aí você bota @ né, Diário Reflexões. É onde quem quiser ser edificado, quem quiser mandar mensagem também, eu aceito. Quem quiser entrar com parcerias, eu deixo o meu número. Eu acabei mudando. E é até melhor assim, né? Eu acabei mudando o meu número, que houve um probleminha no número do rádio. Eu acabei deixando o meu número mesmo, que é o 996008690. É bem mais prático. E quem quiser receber mensagem de edificação, pode falar comigo, tá? E eu acabei postando um texto. Tem dias que o tico e teco assim bate forte. E com o tempo, aprendemos que precisamos cuidar da nossa própria vida do que ficar querendo que somente o outro sofra punições. Tá aí a maturidade chegando nas nossas vidas. Então, é você deixar de culpar o outro e ver que você tem parcela de culpa em tudo. Não somos vítimas. Por mais que nos enganem, porque também enganamos. Se nos engana é porque a gente permitiu. Ninguém vai nos enganar se a gente não permitir, né? Então, por mais que nos engane, temos a nossa parcela de culpa. E quando reconhecemos isso, viveremos dias melhores, pois cada um colhe aquilo que planta. Verdade, gente. Como também a salvação de todos é individual. Fiz um resumo do que eu estava refletindo durante a minha semana. Então, quando a gente aprende isso, a gente percebe que a maturidade chegou. Os dias, nós nos tornamos mais experientes com as situações que vivenciamos. E aprendemos a compreender que ninguém é responsável pela sua felicidade. A gente respeita o maduro, a pessoa matura, ela respeita, é consciente de que não há ninguém superior ou inferior, como eu estava falando. Efésios, é porque eu não estou lembrada Eu já li também alguns programas passados sobre esse versículo. A gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos. Todo mundo é igual. Ninguém é maior, menor, nem o presidente da República, nem a rainha da Inglaterra. Não, todos nós estamos no mesmo patamar. Vivemos as mesmas situações. E a pessoa matura tem coragem de ser sincera. Não tem medo de dizer o que pensa ou sente. Como também não teme as situações, medo, sofrimento, nada. Não teme. Ela sabe em quem confia, em quem deposita a sua esperança. Em Deus. Somente Ele é o nosso guia para tudo. Então, não se importa. Ela pede primeiramente a resposta, o que Deus analisa, né? A situação e fala no tempo apropriado. Não vai falar também de qualquer forma, em qualquer momento, não.
sabe? Se tem uma situação que precisa de uma resposta, a pessoa matura, ela sabe o tempo certo, a hora, os minutos, segundos, os dias para falar. Silencia um tempo, mas fala com sabedoria. E Provérbios está recheado, né? Que a gente precisa falar com sabedoria, agir com sabedoria. Ler a Bíblia. Não ler a Bíblia, assim, eu vejo muita gente no meu dia a dia, as minhas experiências diárias com Deus, né? Deus, ele tem me proporcionado sempre, não é de agora. Agora que, de um tempo para cá, que eu tenho analisado, tenho refletido mais sobre as situações que me ocorrem diariamente. E as experiências que eu tenho tido com Deus são para melhorar o meu comportamento com as pessoas e, antes de tudo, comigo mesma. Então, a gente precisa estar refletindo sobre a nossa vida diária. Isso é ser maduro. Eu até coloquei aqui, errar é o humano durante a caminhada, durante esse processo de maturação. Mas continuar no erro já é demais, gente. É muito perigoso você continuar no erro. Você não vai a lugar nenhum. Você não é maduro. Então, é bom você analisar como é que está a sua situação hoje, né? A pessoa madura, ela age com tolerância. Ela sabe ser tolerante. Mirna, como você precisa ser tolerante. E somos vigiados a cada instante. Principalmente, somos vigiados. Será que Deus, ele está gostando das suas atitudes? Mirna, Paulo, Pedro, Bianca, Silvia. Será que Deus, ele está gostando das suas atitudes diárias? É bom refletir. E o programa Calma o Seu Coração nasceu para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre nossos comportamentos diários. Maturidade é isso. Reflexão constante. Não pode parar. Não podemos parar. Temos que olhar para nós, dentro de nós, que o maior erro, o maior defeito está na alma humana. E a gente precisa ir fundo. Por isso que a palavra de Deus, ela penetra o mais íntimo do nosso ser. Para nos moldar, para nos mudar. Em nome de Jesus, segundo Cristo. E somente fazendo assim é que a gente vai nos tornar pessoas maduras, maturas. Não na idade cronológica, que isso mas na idade da personalidade. A pessoa madura, ela aceita que é ilimitada e tem defeitos, mas que busca melhorar e crescer. Quem não fizer isso, como eu iniciei falando isso mesmo, se você não... se você acha que não já aprendeu de tudo, é melhor você já partir dessa vida aqui para outra. Porque quem morreu já está num bom lugar. Não está mais vivenciando as situações terríveis, medos, nada. Aqui. A gente aqui ainda vai passar. Aí costumam dizer, fulano partiu para essa. Partiu dessa. Aí fica lamentando, lamentações. Gente, quem morreu, quem partiu deste mundo, está vivendo muito melhor do que a gente. Só esperando o dia que Jesus vem e pronto. Está muito melhor, ele está dormindo. Só esperando.
A gente aqui ainda vai viver muitas situações terríveis. E precisamos amadurecer. Viver segundo o Espírito. Então, a pessoa madura, ela age com resiliência, pois o sofrimento é uma porta para o aprendizado. A dor nos ensina muito, gente. Nem tem gente, costumamos falar, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Muitas vezes é assim. Com Cristo, a gente passa por situações, mas que a gente, no fim, a gente fica mais maduro, mais aprende a lidar com determinadas situações. Sabemos até falar com outros que possam estar passando por essa determinada situação que passamos. Nem tudo que é verdadeiro é sincero. Uma frase que há muito tempo atrás, quando eu estava começando a ir para a igreja aqui em Aracaju, que o meu pastor falou e ficou sempre na minha mente. Nem tudo que é verdadeiro é sincero. Só que chega um tempo que a gente vai refletir bem melhor, né? Sobre isso. Quando a gente começa a vivenciar, como a gente começa a vivenciar com as pessoas, aí a gente vai ver que nós iremos ver como essa frase produziu efeito e vai produzir efeito. Nem tudo que é verdadeiro é sincero. Tem sinceridade. Então a gente, por mais que nada seja verdadeiro, a gente precisa se portar com sinceridade. Temos que ter os olhos do Espírito. Deus faz com que possamos agir segundo o Espírito Santo e não de nós mesmos. Não é incoerente. A pessoa madura, ela não é incoerente à postura moral e social. Sabe agir com sabedoria. Tem o controle racional das emoções e sentimentos. Entende que deve agir com modéstia e simplicidade. A pessoa madura, ela age com justiça. Justiça, não é... tem que morrer mesmo. A pessoa que cometeu o maior erro. Gente, o outro que cometeu o maior erro não é diferente daquele que cometeu um pequeno erro. Todo pecado é igual. Todo. Para Deus não há distinção. A gente vê naquela parte que Jesus fala com Maria Madalena, né? Que com a prostituta, ali é um exemplo claro que ele não faz diferenciação de erros. Todos os erros são iguais. Quem não erra, atira a primeira pedra. Então todos, a gente precisa estar refletindo sobre nossos erros. Errar é humano durante a caminhada cristã, mas continuar no erro já é demais. Vamos refletir sobre como estamos agindo diariamente, como estamos agindo, o que estamos pensando, o que estamos falando. Nas redes sociais, você está sendo nas redes sociais o que você é na vida real? Há muito fingimento, há muita hipocrisia. Você age na vida social de uma forma, mas no seu convívio familiar, na sociedade, você é de outro. Hipócrita. Então, a pessoa tem o controle racional das emoções e sentimentos. A pessoa madura, ela sabe lidar, ela é mais racional. Por isso que eu falo, Romanos 12,
versículos de 1 ao 2. Precisamos estar cada dia buscando nos amoldar a mente de Cristo. Temos que ser racionais e também saber lidar com a emoção. Não ser também tão razão e nem tão emocional. Temos que saber controlar a razão e a emoção. A pessoa matura entende que deve agir com modéstia e simplicidade. Age com justiça, age com sabedoria, como eu te falei, tudo vai interligando. Equilíbrio, capaz de acrescentar benefícios na vida do outro. Maturidade plena, eu até fiz isso. Maturidade em sua plenitude é uma meta diária. Então vamos traçar essa meta a partir de hoje. Vamos refletir. A partir de hoje, eu quero atingir a plenitude da maturidade. Eu quero agir conforme o Espírito Santo me instrui. Não segundo o meu olhar, a minha visão, mas segundo a mente de Cristo, ser moldado pela mente de Cristo. Renovar nossa velha natureza. Isso que é o novo nascimento. Não é que a gente vá... O novo nascimento, como fala, não é que a gente vá ser... venha voltar para a barriga da nossa mamãe. Não. O novo nascimento é a gente deixar que o novo homem em Cristo... Romanos 12, 1 e 2 fala isso. O novo nascimento é isso. A gente se moldar, se renovar a mente de Cristo ao que Ele quer de nós. Deixar com que a palavra de Deus nos instrua, confronte a nossa velha natureza. Que o eu diminua para que Cristo cresça e nasça. Em nome de Jesus, eu já falei de muito e eu vou colocar um descanso para vocês da minha voz. Uma musiquinha que é de Heloísa Rosa, que esse final de semana eu escutei muito algumas músicas e música como eu postei também na minha página no Instagram, a música exprime a mais alta filosofia, numa linguagem que a razão não entende. É de um autor aí. Então, a música ela tem o poder de fazer com que a gente desperte, né? Então, ela vai mais profunda, como a palavra de Deus em Salmo fala muito sobre louvor, sobre música. E num seminário que eu fui, que teve Itamar e João Alexandre, eles falaram sobre isso, que a música ela tem o poder de penetrar nossas vidas e fazer com que a gente desperte. Para quem está acordando agora, quem já acordou, bom dia. Vamos refletir sobre a palavra de Deus durante esse dia, sobre o que é a pessoa matura. É apenas a idade? O link vai ficar durante todo o dia, durante essa semana, para você assistir, reassistir lá no YouTube, tá, gente? Também vai ter áudio também, que você vai poder estar ouvindo, que não pode ouvir, estar junto conosco. Então, que Jesus possa estar trazendo o tempo certo para você escutar os programas que está lá registrado no YouTube. Ele sabe o tempo que iremos escutar, né?
Se não foi ao vivo, vai ser em outros momentos. Então, estamos chegando à reta final quase. E eu quero agradecer a presença de todos que podem estar ao vivo aqui conosco. Quero agradecer a vida daqueles que estão em oração pela minha vida. Vamos orar pelos ministérios, né? Pelos ministérios pastorais, pelos missionários. Vamos orar no dia de hoje, porque é muito a perseguição, gente. É muito. Aqueles que estão envolvidos em locais solidários, que ajudam órfãos, viúvas, ajudam animais. Quanto mais ajudamos, mais somos perseguidos. Mas tem aqueles que querem meter a mãozinha ruim. Então, gente, precisamos estar em oração constante, refletindo sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. Então, hoje é um dia que a gente tem que fazer isso, desprendendo de nós mesmos, esquecendo que não somos nada sem a presença do Pai. Tem um texto que eu vou deixar como um dever de casa, lição de casa, que é qual é a marca da maturidade cristã, no site Mulheres Piedosas. Vou iniciando, aqui já estamos na reta final, mas dá para ter uma ideia do que é o texto. Ele fala sobre o que é ser uma pessoa madura, um cristão maduro, principalmente aqueles que estão vivendo o Evangelho, procurando viver o Evangelho. E o texto é de Roberta, escrito por Roberta Macedo. Qual é a marca da maturidade cristã, por Bárbara Dung. E, ao reconhecer que a obra de Deus na vida dos seus filhos é diferente e única, Newton afirma que Deus trabalhou muito em cada um e que o fruto resultante seria perceptível, motivado pelo modo como a Escritura frequentemente compara o crescimento do reino ao processo de maturação de plantas. Newton fez uma extrapolação das características físicas do crescimento das plantas em relação ao crescimento espiritual dos crentes. Foi o que foi lido agora há pouco de Marcos, durante o programa, Marcos 4, versículos do 6 ao versículo 29, né? Sobre a parábola da semente. E, utilizando a parábola de Jesus, ele compara o cristão imaturo a uma semente ainda na erva. O cristão em amadurecimento a um grão que está começando a se formar na espiga e o cristão maduro ao grão totalmente desenvolvido. Essa é a analogia perfeita para descrever a santificação, pois o amadurecimento das plantas, assim como o das pessoas, é geralmente lento e progressivo. E ao final sempre produz frutos, embora às vezes possamos ficar confusos a respeito de como esse fruto deve ser. Para Newton, esse fruto, notavelmente, não era necessariamente para ser visto no campo da obediência externa, e sim em termos de segurança de fé. Uma certeza para os crentes de que Cristo morreu por eles, por seus pecados específicos e não simplesmente por pecados em geral. Newton concluiu que, embora a certeza não fosse necessária para provar que a salvação ocorrera, ela era a evidência-chave de uma fé crescente e mais estável. A partir de sua longa experiência pastoral, ele observou que uma marca da mudança do cristão de criança na fé para uma maior maturidade era a obra do Espírito Santo em seu interior, capacitando-o para parar de duvidar de sua salvação.
quando pecasse, ia confiar mais plenamente na obra consumada de Cristo em seu favor. Ele também acreditava que o fruto mais precioso da obra de Deus em nosso coração seria evidenciado no aumento da humildade e da dependência em Cristo para tudo e não em uma vida cristã vitoriosa. Por essa razão, Newton não aponta para o próprio desempenho dos cristãos como forma de obter consolo e segurança, embora fosse a favor de identificar a obra do Espírito Santo e ansiasse comemorar o fruto obtido. Ele apontava constantemente aqueles a quem ele aconselhava para Cristo como sua única esperança na vida e na morte. Esperava e confiava no fato de que uma pessoa que é habilitada pelo Espírito do Deus vivo mudará inevitavelmente de acordo com a vontade de Deus, como Martinho Lutero antes mudara inevitavelmente de acordo com a vontade de Deus. Não, perdão, eu repeti. Como Martinho Lutero antes dele, Newton reconhecia que a verdadeira fé é sempre uma coisa viva, criativa, ativa e cheia de poder. Quando o Espírito Santo traz uma alma à vida, também começa a transformar aquela alma e, embora ele não opere seguindo qualquer programação, exceto a sua própria, sua obra deve se tornar evidente com o decorrer do tempo. A opinião de Newton a respeito de como seria esse fruto difere de muitos pensamentos modernos acerca do assunto, como veremos mais adiante. Foi passar aqui. A visão de Newton sobre a santificação repousa completamente no poder sustentador de Deus. Como Jesus diz na parábola da videira e dos ramos em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Todo cristão, qualquer que seja a sua idade ou fase de crescimento espiritual, permanece completamente dependente do Espírito, tanto para a vontade quanto para a capacidade de obedecer a Deus. Como o novo convertido o é para a fé em si. No entanto, ao mesmo tempo, todo ramo verdadeiro não pode evitar dar fruto, uma vez que a vida da videira flui através dele, e o agricultor divino o poda e cuida dele. João 15:1. Na verdade, uma parte fundamental desse amadurecimento do fruto é a própria consciência cada vez mais profunda da total dependência do ramo em relação à videira a todo instante. Como resultado dessa dupla perspectiva de que não podemos fazer sem o poder fortalecedor de Deus e de que Deus está sempre trabalhando de forma soberana na vida do crente, Newton não tinha problema em exortar fortemente os cristãos à obediência, ao mesmo tempo que reconhecia que sem a obra específica do Espírito Santo, dando-lhes a vontade e o poder para obedecer, eles fracassariam sempre. O papel do conflito. Como Deus nos liberta de um espírito legalista imaturo que se orgulha de seu desempenho. Como Ele nos capacita e firma nossos corações cada vez mais da obra consumada de Cristo. A resposta de Newton foi que Deus ordenou que aprendêssemos sempre a depravação de nosso coração e a imensidão de sua graça por meio da experiência. Ele lamenta que se pudéssemos verdadeiramente entender e manter uma visão adequada a respeito de nós mesmos, a partir do que lemos na Escritura, seríamos poupados de grande quantidade de sofrimento e dor. Todavia, Newton comenta que a experiência é a escola do Senhor. E aqueles que são ensinados por ele aprendem geralmente que não têm nenhuma sabedoria, haja visto os erros que cometem, e nenhuma força a julgar pelos escorregões e quedas com as quais se deparam. Certamente, essa foi a experiência dos israelitas, tal como a descrição de Newton acerca do novo crente. Os israelitas devem ter experimentado um período de emoção e aventura.
quando viram Deus infligir pragas sobre os egípcios e abrir o Mar Vermelho diante de seus olhos. Eles experimentavam a presença de Deus no meio deles de maneiras dramáticas e inquestionáveis. Deus poderia facilmente tê-los guiado diretamente à terra prometida, dando-lhes a fé e o coração de que precisavam para adentrá-la e conquistá-la. Ao invés disso, passaram 40 longos e dolorosos anos vagueando pelo deserto. Jamais poderiam esperar que passariam por tal experiência depois de Deus tê-los guiados através do Mar Vermelho e destruído o exército de Faraó. Mas agradou ao Senhor guiá-los por caminhos de adversidades, a fim de mostrar-lhes que o que realmente estava em seus olhos. O que realmente estava em seus corações, Este período ilustra perfeitamente a descrição de Newton acerca da vida do crente que está amadurecendo um deserto de conflitos no qual a pecaminosidade de seu coração está sendo exposta, repetida e amavelmente por Deus. Quando Deus nos leva para o deserto de tentações e pecado, descobrimos quem realmente somos. Por causa de nossa natureza depravada, somos igualmente capazes de distorcer os melhores dons do Espírito e com nossas idolatrias e desprezá-lo em tempos de aridez estéril. Experiência de deserto são tempos de necessidades, aflição, sofrimento e dor genuínos que nos tentam a murmurar contra Deus e a nos afastar dele. Quando as dificuldades nos esmagam, temos dificuldades de nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós no passado e de confiar nele no presente e quanto ao futuro. Os israelitas enfrentaram problemas muito rapidamente quando chegaram ao deserto. Apenas 3 dias após a grande libertação do Egito, o povo ficou sem água. Êxodos 15, 22. Isso não era algo de pouca importância para um grande grupo de pessoas que procuravam atravessar um deserto. Qualquer pessoa que se abalaria com tal dilema, principalmente quando a vida de um número considerável de pessoas estavam em jogo. O alívio deve ter inundado suas mentes e corações quando avistaram as águas de Mara. Eles devem ter se regozijado e agraciado a Deus à medida que corriam em direção à água e começavam a bebê-la sedentos. Porém, quando sentiram o gosto daquelas águas de Mara, descobriram que, para seu horror, eram amargas e não potáveis. Qual deve ter sido a sensação de estar tremendamente sedento e beber um enorme gole de água intragável, suja e amarga? Como você acha que teria reagido? Sei como eu teria reagido. Ficaria furiosa com Moisés por sua péssima liderança e zangada com Deus por me provocar e atormentar por fracassar em suprir as minhas necessidades na hora e do jeito que eu queria. Convivo com meu coração há muitos anos e conheço bem os seus caminhos. Os israelitas também resmungaram contra Moisés, mas Deus respondeu aos seus pecados de forma graciosa, dando a Moisés a solução. Êxodo 15, 25. Deus queria que os israelitas e nós também percebessem quão rápido eles esqueceriam de seu amor milagroso e libertador e se voltariam para o Senhor com medo. Imagine por um momento que pudéssemos levar uma equipe de câmeras para a beira do Mar Vermelho e entrevistássemos alguns israelitas. Logo após os egípcios teriam sido afogados. Com licença, Senhor, diríamos. Como este episódio miraculoso mudou a sua visão a respeito de Deus? Certamente alguns, ou até mesmo a maioria, teriam dito algo assim: pensei que Deus havia nos esquecido e nos abandonado, mas agora sei que Ele está conosco
também talvez ousássemos um pouco mais, perguntando: você acha que algum dia, em algum tempo, você conseguiria se esquecer desse evento incrível? E eles com certeza responderiam: como poderei me esquecer do que Deus fez por nós esta noite? Mas eles se esqueceram bem rapidamente e nós também nos esquecemos. Em Mara, Moisés atirou uma árvore nas águas, elas se tornaram doces e tudo voltou a ficar bem mais uma vez. Essa história se encerra com as promessas de Deus de não infligir as pragas do Egito sobre Israel se eles ouvissem diligentemente a sua voz e fizessem o que é reto, guardando os seus mandamentos. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodos 15, 26. Nós nos maravilhamos com a paciência e o amor de Deus à medida que Ele conduz os israelitas de Mara até Elim, o extraordinário lugar de 12 fontes de água e 70 palmeiras. Êxodos 15, 27. Ao invés de puni-los por suas murmurações e falta de fé, Deus lhe deu férias de luxo. Contudo, apenas poucas semanas após deixarem o extravagante e exuberante oásis de Elim, os israelitas já estavam novamente murmurando contra Moisés e Arão, desejando ardentemente a comida que havia deixado para trás no Egito. Êxodo 16. A situação seria quase cômica se não fosse tão triste e verdadeira em relação a nós também. Deus havia se movido poderosamente para libertar os israelitas do cativeiro cruel e opressivo, onde eram escravos e seus bebês estavam sendo mortos. Todavia, eles se esqueceram rapidamente da miséria de sua escravidão, lembrando-se apenas do que desejavam naquele instante. Deus lhe deu o maná, alimento do qual gostaram muito por muito tempo, até se enjoarem e começarem a reclamar. Números 11, 4. Em seguida, Deus enviou-lhes cordonizes em abundância, as quais eles amaram até se enjoarem delas. Algumas vezes Deus nos revela o nosso coração, dando-nos o que desejamos. Eu mesma sempre quis uma grande família, sempre tive uma obsessão por bebês, desde muito jovem, e até mesmo quando era uma missionária solteira. Adotava temporariamente bebês abandonados e cuidava deles até que as famílias definitivas pudessem ser encontradas. Assim que me casei, queria desesperada imediatamente ter filhos e com frequência atormentava meu marido com a questão do deixe Deus decidir. Como boa presbiteriana, eu sabia como as coisas funcionavam. Naquela ocasião, meu marido estava no seminário e queria experimentar um tempo antes de ter filhos. Mas, após 2 anos, ele reconsiderou carinhosamente o assunto e não passou muito tempo até que eu engravidasse. Eu adorava ter bebês e estava profundamente satisfeita com a maternidade. À medida que minhas idolatrias iam sendo abençoadas, vez após vez, adorava ser o centro do universo para meus filhos. Era boa em descobrir os mistérios da alma de um recém-nascido e adorava ver o processo de crescimento acontecer. Eu amava cada detalhe da maternidade, por isso tive um bebê atrás do outro, num ritmo rápido. Na verdade, cheguei até a planejar outra gravidez. Poucas horas após dar à luz um de meus filhos, definitivamente, isso foi loucura. Foi somente após um quinto. Gente, o texto é longo, mas ele dá a experiência de como devemos depender de Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai? Para a sua, para a minha vida? Hein? Vamos refletir um pouco, em nome de Jesus, que Deus ele possa estar nos agraciando com o dom da reflexão. Obrigada pela presença de todos, que Deus ele possa nos abençoar
durante este dia. Amém. Acabamos de apresentar, pela Converte Rádio e TV Web, programa Acalma o Seu Coração, com a irmã Mirna Anara. Você me faz tão feliz.